Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, pastor Ricardo aqui falando e começando mais um dia de leitura compartilhada do texto de Atos dos Apóstolos. Desejo de verdade que o Espírito Santo ministre a sua vida e que você participe. Eu sempre reforço isso, porque a cada vez que você coloca o seu comentário ali, você está ajudando alguém, abençoando alguém, mostrando uma visão diferenciada para alguém. Eu sempre tenho feito alguns comentários após a leitura, mas essa é a minha visão. É aquilo que eu percebi do texto. E de repente Deus falou outra coisa aí com você, te mostrou outra coisa. Às vezes um detalhe pode mudar a vida, a história de alguém. Então participe conosco. Também compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ler a palavra de Deus, serem abençoadas, serem edificadas. E também, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí para a gente poder a cada dia mais ter relevância aqui também no YouTube, tá certo? O texto hoje é Atos 11 e a leitura começa da seguinte maneira. Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo abaixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves dos céus. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz do céu falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como o anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse é o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, e aqui você começa a perceber, né, o resgate do apóstolo Paulo. Barnabé vai até ele, trazê-lo de volta. Enfim, aqui começa, né, a trajetória do grande apóstolo Paulo novamente. No 9 ele foi encontrado pelo Senhor Jesus, aí ele some de cenário, ele vai para Tarso novamente. Agora Barnabé vai atrás dele. E esse é um personagem muito importante, e é interessante que você perceba que o texto diz, a princípio, Barnabé e Saulo. Mas depois, para frente, você vai ver que essa referência
a pessoas, ela muda, ela passa a ser Saulo, na verdade, Paulo e Barnabé. E aqui no capítulo 11 você percebe também que a história da igreja ela continua acontecendo, a história da igreja ela continua persistindo, o Espírito Santo continua agindo através dos apóstolos, dos discípulos. E o texto que encerra essa odisseia aqui mostra, o versículo 30, né? E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, estão enviando ofertas também para atender os santos que estão na Judéia. E isso acontece agora através da vida desses dois homens e grandes homens de Deus. Aqui você vai começar a perceber junto comigo na leitura de amanhã, na sequência, aquilo que Deus quer começar a fazer através desses homens. Por hoje é isso, que Deus abençoe a sua vida, deixe os seus comentários que são muito importantes. Então até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço para você, tamo junto e até mais.